No Equador, 17 milhões de pessoas ficaram sem energia. E agora foi Montenegro, Bósnia e Albânia. E a maior parte da costa da Croácia. Aí olha o que acontece quando acontece um apagão. Prejudicando o comércio, desligando semáforos, deixando a população sem ar-condicionado em meio a uma onda de calor. O ministro de Energia de Montenegro, Saša Mujovic, afirmou que o apagão foi causado por um aumento repentino de consumo, ocasionado pelas altas temperaturas e pelo calor, sobrecarregando os sistemas. A distribuição de eletricidade nos Balcãs é interligada para prover transferência e negócio. Isso estava esperado para acontecer nesse calor, informou a Reuters, um estudante de 24 anos da capital de Montenegro, Podgorica. As temperaturas atingiram 40 graus Celsius no sudoeste europeu. A eletricidade e as redes de Wi-Fi caíram por volta das 13 horas, 8 horas, horário de Brasília, disseram autoridades. E o usuário das redes sociais, fornecedores de energia dos 4 países, afirmaram ter começado a restaurar o fornecimento no meio da tarde. E que à noite grande parte dos locais já tinha eletricidade novamente. No começo do blackout, semáforos apagados provocaram confusão na capital da Bósnia, Sarajevo, e nas cidades, afirmaram repórteres. Muitas pessoas ficaram sem água em Podgorica e sem as bombas parando de funcionar, informando moradores. Os aparelhos de ar-condicionado foram desligados e os sorvetes derreteram em comércios turísticos. Carros também ficaram parados na cidade costeira, informou a TV. A falha ocorreu como resultado de sobrecarga da rede, um aumento repentino de consumo de energia devido à alta temperatura e altas temperaturas do sistema, afirmou o ministro de Energia. Irmãos, 4 países sem energia e a escravidão da tecnologia, né? O sistema para. Aí, veja, você não consegue hoje comprar uma água sem essa água estar ligada a um sistema. A gente está diante, né? É por isso que eu falo algo, e muita gente fala de um apagão. Eu não acredito em um apagão que dure mais de 3 meses. E eu vou dizer algo, o mundo já está preparado para o apagão. O mundo já está preparado para o apagão. Né? A gente tem mais de 1.000 mortes aí na Índia por causa, e na Arábia Saudita por causa do calor. Nós estamos tendo também um calor anormal acontecendo nos Estados Unidos e Canadá, e a Austrália está tendo incêndios gigantescos lá também. E aí eu lembro da teoria de Stephen Hawking. Eu vou falar aqui porque eu não acredito num apagão por muito tempo. Se nós ficarmos sem conexão por causa de cabo, porque a internet é toda interligada via cabo, esse aqui é a teia de controle de Elon Musk. Satélites da Starlink. Eu não sei se vocês já viram isso, mas é bom vocês verem. Ó como o mundo está preparado. Isso é uma constelação da Starlink em tempo real. São uma constelação em desenvolvimento pelo SpaceX, empresa de Elon Musk, com o objetivo de fornecer acesso à internet de alta velocidade em áreas remotas ao redor do mundo.
Ela consiste em milhares de pequenos satélites de baixa órbita terrestre que trabalham em conjunto para fornecer cobertura global. Eles orbitam a Terra a uma altitude muito menor do que satélites de comunicação tradicionais, o que reduz significativamente a latência da internet. A ideia é oferecer conectividade de banda larga para locais onde o acesso à internet é limitado ou inexistente, contribuindo para reduzir a divisão digital global. Isso daqui, irmãos, é uma teia. E aí você sabe, o irmão Miros mandou uma matéria para mim esses dias que a Starlink ela está agora fabricando aparelhos menores, né, de conexão à internet. Então, a internet espacial, ela vai tomar a internet via cabo, via fibra. É o próximo passo quântico aí, né? E aí, irmãos, quando a gente fala de apagão, veja, eles já estão preparados para um momento de apagão e agora eles estão criando um momento de controle total. Por quê? Porque a ideia é fornecer a internet para qualquer lugar do planeta Terra. É todos conectados. Irmão, um aparelho desse conectado atrai um satélite que monitora tudo. Não adianta você querer fugir para o meio do mato achando que vai ter apagão e você não vai ser achado. É impossível. É impossível. Nós vemos também o sistema de controle mundial e totalitário sem um sistema de internet nesse nível da Starlink. Agora, veja bem, isso daí é a quantidade de satélite da Starlink. Aí você tem também a questão da questão da Microsoft também, do Google, né, que tem balões de internet e também está com a internet espacial. Então, eu acredito que um apagão que muita gente tem falado aí, pode haver um apagão que não vai durar, eu digo, de 30 a 90 dias e as coisas voltam, e quando voltar, já volta debaixo de novas regras e debaixo de um totalitarismo. Só que essas questões de apagão, como teve no Equador e teve nesses 4 países, agora, eu digo para vocês, né, algo, irmãos, que Stephen Hawking, né, aquele cientista que falava num microfone, Stephen Hawking, ele declarou o colapso de 8 bilhões de pessoas. E o colapso, ele é provocado. Por exemplo, as redes, olha só, teve uma sobrecarga, um uso excessivo de energia que causou um apagão em 4 países. 4 países ficaram sem energia por causa de uma sobrecarga, quer dizer, usar muito ar-condicionado ligado, as coisas funcionando muito rápido, gerou uma sobrecarga e gerou um apagão. Então, o que acontece? O que acontece, irmãos? O Stephen Hawking, ele falou do colapso pela internet. Ele foi contra, no início, o uso do CERN, que é a teoria de Hawking, que o CERN pode criar um buraco negro e engolir o planeta Terra. E tudo isso está nos artigos dele. E ele falou do colapso de 8 bilhões de pessoas, que, segundo a mídia, nós entramos aí numa população de 8 bilhões de pessoas em agosto de 2023. Então, ele falou que não tem água, não tem energia e não tem como manter 8 bilhões de pessoas. Mas esse não manter e não ter condições é provocado. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu noto no Brasil, quando eu viajo, irmãos, tem muita terra no Brasil. Eu vou falar só do Brasil. Nós temos 80% da população brasileira morando perto do mar, e o Brasil é virgem, é uma terra virgem. E não existe política no Brasil
para que a pessoa aprenda a plantar, a colher e a sobreviver do seu plantio. Não existe. A ideia do capitalismo é que todos trabalhem, produzam e gerem riqueza. Então, veja bem, se nós tivéssemos uma política de manter pessoas no campo trabalhando, jamais iria faltar comida. Mas é que o campo ficou vazio e veio para as grandes cidades à procura do dinheiro. Apesar que no Brasil está havendo uma inversão, tem muita gente voltando para o campo agora. Está havendo essa inversão. Olha aí, o irmão Aguinaldo está dizendo que eu estou falando. No Mato Grosso tem muita terra e pouca gente. Então, quer dizer, é um sistema que não quer uma população livre, que é uma população escrava. Então, eu falo sempre, quando eu vou lá no Nordeste, a gente vê aquelas energias eólicas. Por exemplo, eu vou muito na cidade de Itarema. Uma torre, uma hélice daquela, que custa 5 milhões de reais, uma torre, tem capacidade de gerar energia para 60 mil pessoas. Uma. Você tem um campo de energia eólica gigantesca no Nordeste. E agora eles foram autorizados a fazer no meio do oceano. Então, veja bem, se uma torre tem capacidade de abastecer Itarema, por que eles não cedem energia mais barata? O irmão Paulo é de Itarema, ela tem uma vasta... E quem me falou foi trabalhadores. O que eu quero dizer para vocês? Lá em Alagoas, todo o Nordeste tem. Presta atenção, eles poderiam fornecer energia para a população e baratear a energia. Por quê? Porque ela produz energia. Essa energia produzida não pode ser dada ao povo. Porque tem os lobbies que ganham dinheiro em cima dessa energia e o povo de Itarema paga uma energia muito cara, sendo que produz muita energia, mas não pode o quê? Distribuir. Não pode dar. Então, o que acontece? O povo é escravo e não sabe. Essa é a realidade. E agora, propositalmente, vai colapsar vários sistemas. E a ideia do colapso é que após o colapso, quando volta debaixo de um totalitarismo. Então, agora esse colapso que existe, vai acontecer. Por exemplo, no Brasil mesmo, essas fontes de energias antigas nunca foram renovadas, né? Nunca teve manutenção em muitas redes de fornecimento de energia, e não está preparado para a sobrecarga que está acontecendo. Apesar que o Brasil, nós temos aqui seguidores que trabalham dentro desse sistema, tem muita energia, não de segundo, né, que me passaram, de pessoas que trabalham lá dentro, não falta energia. Mas existe muita coisa que precisa ser renovada, e precisa de manutenção que não é dada. Então, o que é isso? É uma preparação para um colapso e para um apagão. E se nós temos aí a bomba de pulso eletromagnético que pode gerar uma catástrofe, nós temos megas terremotos que podem romper, ou os próprios governos podem lançar míssil em cabo e deixar o povo sem internet. E tudo isso não é uma teoria. É algo... E aí, quando eu falo de Stephen Hawking, que era um ateu, ele falou sobre um apocalipse pela falta de água, de energia. O irmão
Conta Casa, que tá dizendo, só tem 22 pessoas. A irmã deve estar no canal Tirando o Véu. A gente está no canal também PR Carlos Cardoso, Apocalipse na Veia. Então, a ideia, irmãos, a ideia é deixar pronto mesmo para colapsar. Essa é a ideia. É como você deixar uma bomba armada para ser ativada a qualquer momento. Infelizmente. Infelizmente. Irmãos, está acontecendo algo na Europa assustador. Está havendo na Europa uma manifestação de muçulmano não querendo que a direita volte ao poder na França. Alguém consegue me dizer a data do início das Olimpíadas, que eu estou mais por fora das Olimpíadas do que deveria estar. Nós estamos à véspera das Olimpíadas. O presidente Emmanuel Macron, ele dissolveu o parlamento porque ele perdeu de uma forma assombrosa. E agora, os imigrantes estão gerando um caos e ameaçando que, se a direita tomar o poder, eles vão tacar fogo na França. Obrigado, irmã Eliane. Dia 26 de julho, olha só. E as eleições para a França é agora, né? Até dia 7 de julho. Então, ele fez uma carta aberta. Olha aí, ó. Emmanuel Macron fala em fratura democrática em carta aberta aos franceses. Presidente, isso eu digo que a gente está aí diante de uma Olimpíada que a probabilidade de ter um ataque terrorista é gigantesco. Gigantesco. Por causa do nível de discurso que está se tendo contra o que eles estão declarando extrema-direita. Então, olha o que diz. Emmanuel Macron, presidente da França, redigiu uma carta aberta ao povo francês, que foi publicada na segunda-feira, dia 24, em periódicos regionais. Na carta, ele explica a ação de dissolver a Assembleia Nacional e expressa crítica à extrema-direita e à extrema-esquerda. Emmanuel Macron declarou que existe uma fratura democrática na nação. Não sou cego. Entendo a fratura democrática, a divisão entre o governo e entre o povo e os dirigentes do país, escreveu. É preciso mudar profundamente a forma de governar. A intensificação da disputa política na França ocorre em face às eleições legislativas do dia 30 de junho. Dissolveu a Assembleia Nacional, né? Emmanuel Macron, em carta, respondeu às críticas recebidas devido à dissolução da Assembleia Nacional. O chefe de Estado francês afirmou que essa foi a única decisão que poderia fazer o país avançar e se unir. Ele mencionou ainda aspectos que vê como desfavorável nos programas dos partidos de extrema-direita e da extrema-esquerda. Esses grupos estão no topo das pesquisas de intenção de voto. Na visão do presidente, apenas o bloco do centro pode oferecer uma opção de estabilidade para a nação. Emmanuel Macron admitiu uma revolta popular. Olha só, o líder do governo francês declara ter entendido o sentimento de revolta dos franceses voltado para ele. De acordo com Macron, isso levou ao triunfo da extrema-direita nas eleições europeias. Alguns analistas interpretam a carta como um ato de contrição.
E aí a prefeita de Paris condena a decisão de Macron de antecipar as eleições antes das Olimpíadas. A decisão de Emmanuel Macron de dissolver o parlamento e convocar eleições